Nós precisamos nos alegrar nele. Ele cuida de nós no detalhe, amém? Fale para o irmão que está próximo de você. Deus está cuidando no detalhe. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Este é o som da tua noiva. Este é o som da sua igreja apaixonada, fascinada por ti. Este é o som. O som da sua noiva, já é o som da sua igreja apaixonada, fascinada por ti. Vem Jesus, vem Jesus. Toma o teu lugar. Vem Jesus, vem Jesus, vem dançar. Vem Jesus, vem Jesus, e toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Vem Jesus, vem dançar. Este é o som. Este é o som da sua noiva. Cadê o som? Cadê o som? Este é o som da sua igreja apaixonada, fascinada por ti. Este é o som. Este é o som da sua noiva. Este é o som. O som da sua igreja apaixonada, fascinada por ti. Vem Jesus, vem Jesus, toma o teu lugar. Vem Jesus, vem dançar. Vem Jesus, e toma o teu lugar. Vem Jesus, corações apaixonados, corações entrelaçados, eu
o meu amado e eu. Você está apaixonado por Jesus? Corações apaixonados, declare seu amor por Ele. Corações entrelaçados, meu e teu, o meu amado e eu ouço o som, eu ouço o som. Ouço o som da minha noiva, ouço o som da minha igreja, apaixonada. O Senhor está ouvindo, fascinada por mim. Eu ouço o som. Ouço o som da minha noiva, Ele está ouvindo o som. Eu ouço o som da minha igreja, apaixonada, fascinada, fascinada por mim. Olha só, sou aqui. E tomar o meu lugar. Sou aquele. E dançar. Sou aquele. Sou aquele. E tomar o meu lugar. Sou aquele, me dançar. Este é o som. Este é o som da sua noiva. Começa a orar, adore, igreja, adore. Diga santo, santo, santo. Este é o som da sua igreja, apaixonada, fascinada, fascinada por ti. Este é o som, este é o som, este é o som da sua noiva. Este é o som da sua igreja, apaixonada. Vamos lá, igreja apaixonada, fascinada por ti. Vem Jesus, vem Jesus, toma o teu lugar. Vem Jesus, toma o teu lugar. Vem Jesus, vem dançar. Ele está aqui, amém. Será que você pode aplaudir Jesus aí no seu lugar? Oh Deus, que maravilhoso. Como Deus é bom. Como Deus é bom. Será que você pode adorar ao Senhor aí no seu lugar? Diga palavras que exaltam o nome dEle. Aleluia. Aleluia.
despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Preste atenção. Pra onde eu irei, se não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Diga, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Palavra. Diga pra ele. Pra onde eu irei, se não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Sou totalmente teu. Diga pra ele. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. E eu sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Eu sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Eu sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. E eu sou totalmente teu. Fui contemplado em ser com você, ser com você, ser com você, ser com você. Nós fomos achados por Ele, amém? Será que você pode aplaudir a Jesus? Aleluia. Recebe o nosso louvor, Senhor. Glória a Deus, amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos fazer levantamento de dízimos, de ofertas. Se você for dizimar ou ofertar nessa noite, segura em tuas mãos, nós vamos consagrar a Deus. Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra, nas tuas mãos, Senhor, está todas as coisas. Tu é dono de tudo que há. Ninguém é dono de nada, apenas usa por um tempo. Tudo é teu, Senhor.
E a tua palavra diz para o homem: trazei os dízimos à casa do Senhor. E o Senhor diz na tua palavra que vai abrir a janela dos céus sobre a vida desta pessoa. E o Senhor depois vai repreender o devorador, e a bênção sobre a vida dessa pessoa Ele vai emprestar, não vai tomar emprestado. É o que está escrito na tua palavra. Então, meu Deus, eu oro para o dizimista, que o Senhor abençoe a vida dele, abra a janela dos céus, repreenda o devorador, e que ele prospere para emprestar e não tomar emprestado. Abençoa também, meu Deus, o ofertante, aquela pessoa que oferta, semeando a sua semente numa terra boa. Certamente meu Pai sabe que vai ter colheita, mas a nossa colheita é proporcional ao que plantamos. Quem planta pouco, colhe pouco; quem planta mais, colhe mais. Então eu te peço, em nome do Senhor Jesus, nesta noite, abençoa o dizimista, abençoa o ofertante da tua casa, com boa medida, recalcada, transbordante, deitando sobre a vida deles, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, irmãos? Se você for dizimar ou ofertar, pode fazer em nome de Jesus. Glória a Deus. Abre a sua Bíblia comigo, no Salmo 126, Salmos 126, aleluia, glória a Deus. Diz assim, o Salmo 126: quando o Senhor fez retornar do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cântico. Então dizia entre os gentios: grandes coisas tem feito o Senhor a estes. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Amém? Glória a Deus. Pai, fala conosco, por meio da tua palavra, fala conosco, nada mais do que a tua palavra, é ela que dá força, ânimo, sabedoria, discernimento, para que possamos caminhar na tua presença nessa terra, Senhor, e vivendo para ti cada dia mais, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, irmãos? Pode sentar. Glória a Deus. Deixa eu falar para você uma coisa muito importante. A maior parte das vezes da nossa vida, dos problemas, das dificuldades que nós vivemos, se você sabe que muitos problemas nós procuramos com as nossas próprias mãos, nós buscamos o problema para nós. Por quê? Principalmente isso acontece na nossa vida quando nós não tememos a Deus, porque a palavra de Deus já diz que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E nós, muitas das vezes da nossa vida, nós não procuramos andar pelo caminho, viver a verdade, que é Jesus Cristo, né? E Deus, não é que Ele castiga alguém, nunca vai pensar que Deus castiga alguém, nunca esse foi ou é o plano de Deus, que vê que alguém sofra. Não, o plano de Deus para o homem, para a humanidade, desde a criação, né, desde o primeiro homem, era que o homem mantesse com Deus uma comunhão. A presença de Deus, ela ia estar todos os dias na vida daquele homem. Mas a desobediência que teve Eva e Adão, certo? Trouxeram para o mundo o pecado. É como você tivesse um leão preso numa jaula e abrisse a porta para aquele leão sair, né? E fazer um grande estrago.
Foi isso que o pecado fez. O pecado abriu a porta para o diabo entrar no mundo. E o diabo veio para matar, para roubar e para destruir. Nós estamos vendo tantas coisas acontecendo no mundo, nesse tempo presente, coisa que você nunca viu, na proporção do que está acontecendo tão rapidamente, as coisas nos nossos dias. Mas, voltando aqui para a palavra, por que é que aquele povo, olha bem, o povo de Deus, que Deus tirou da escravidão, da terra do Egito, colocou eles em uma terra boa que manava leite e mel, por que é que aquele povo agora, que já passaram pelo cativeiro, que já conheceram o cativeiro, que já tinham experiência, agora novamente, mais uma vez, eles são levados cativos por uma outra nação? Não era plano de Deus, como não é plano de Deus que ninguém se perca. A própria Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca. Deus quer que todos os seres humanos se salvem, porque Jesus deixou claro: na casa de meu pai tem muitas moradas, e eu vou preparar-vos lugar, e voltarei e levarei vocês para mim, para que aonde eu estou, vocês estejam também. Israel conhecia a Deus, viram tudo quanto Deus havia feito, o seu poder, a sua glória, os seus grandes feitos, mas às vezes, irmãos, aquilo que Deus fala, aquilo que Deus ensina, aquilo que é pregado, nem sempre é suficiente para nós, para nos fazer lembrar que nós somos pecadores, que nós somos totalmente dependentes de Deus, e que nós somos fracos, e que a nossa vida é como uma fumaça que aparece por um pouco de tempo e desaparece. Se o homem colocar na cabeça dele que ele não é nada, que ele é pó, não vai ter gente orgulhoso, não vai ter gente soberbo, não vai ter gente arrogante, não vai ter gente, achando que é na realidade aquilo que não é. O ser humano ia ser muito mais manso, muito mais humilde, muito mais temente a Deus. Mas tem gente que parece que ele esquece que ele vai morrer, e vive, não teme a Deus em nada. O que aconteceu com Israel? Porque deixou de buscar a Deus, e Deus havia falado para eles. Se você pegar Jeremias 25 e 26, vai falar o quanto Deus avisou aquele povo do que iria acontecer a eles. Irmãos, a Bíblia diz ali em Oséias, não, em Amós 3:7, que Deus não faz coisa alguma sem que antes avise tudo o que vai acontecer. A pregação do Evangelho é um aviso para a humanidade, é a oportunidade, é a porta de Deus que abriu, para que o homem pecador reconheça seu pecado, mude o seu caminho, a sua conduta, arrependa do seu pecado, converta a Deus, A mensagem enviada é essa, ao homem, ao mundo, aos seres humanos. A mensagem pregada é essa, porque o fim vai chegar. Tem duas maneiras do fim chegar. Uma é amanhã eu não estar vivo mais, que isso você pode ter certeza que não é uma fatalidade na vida de ninguém. De ninguém. A gente nunca concorda com a morte, mas a gente concordando não, ela está aí, ela vai pegar um por um, O segundo ponto é que Jesus pode voltar. Pode acontecer o arrebatamento da igreja e a gente ficar.
Porque se a gente ficar nesse mundo de tribulação, que nós já estamos, Jesus disse que ia ter primeiro o princípio de dores. O que é o princípio de dores? É o que nós estamos começando a viver. Um tempo já de aflição, de angústia, mas ainda um tempo que a porta do céu está aberta, que Deus está chamando o homem a um conserto, a um arrependimento, né? Então o que aconteceu ali? Oséias 4:3-7, melhor dizendo, que Deus não faz coisa alguma sem que antes Ele avise o que está para acontecer, ou no presente ou logo ali no futuro, né? O que está para acontecer. Ele não faz nada para pegar, nunca Deus pegou a humanidade de surpresa. Ele sempre usou homens, sempre usou profetas, sempre usou o próprio Filho, os apóstolos. Hoje, a igreja do Senhor, com a vida daqueles que têm compromisso e temor a Deus de pregar a verdade, né? Então Deus sempre trouxe a verdade para os seres humanos, para que o homem decida o caminho que eu vou escolher, o que eu vou fazer com a minha vida, o que eu quero ser, como eu vou viver. Uma coisa importante que Deus deu é livre-arbítrio. O livre-arbítrio me dá direito de escolher o que eu quero ser. O livre-arbítrio dá direito para você escolher o que você quer ser e fazer, né? Eu posso tanto querer e o quanto fazer. Só que existe uma coisa. Os dias vão passando e a gente vai embora com ele. Não é certo que a velhice chega? E cada dia mais que passa da minha vida, você acha que eu estou mais longe da morte ou mais perto dela? Né, irmã Neia? Eu estou mais longe ou mais perto? Mais perto. Estou mais perto. Estou mais perto. Um dia eu tive um dia de vida, hoje eu vou fazer 60. 60 anos já passaram da minha vida. Glória a Deus por esses 60 anos, porque uma grande parte não chega em 60. Então a gente tem que dar glória a Deus por chegar até aqui, né? 60 anos, que bênção. Mais de meio século. Mais de meio século. Agora veja bem uma coisa. O homem tem o livre-arbítrio na vida, o direito de escolha. Uns vão escolher o que é ruim, outros vão escolher o que é bom. Uns vão escolher temer a Deus, andar na sua palavra, acreditar nela, colocar a maior esperança da sua vida na sua salvação, e outros nem vão estar aí com isso. Outros nem vão preocupar com a sua vida espiritual, vão viver buscando o material, vão viver buscando as coisas do mundo, o prazer do mundo, se divertindo, se alegrando com o mundo. Então depois também cada um vai receber conforme o que fez, não é verdade? Não é assim? Cada um vai receber conforme o que fez. Embora eu tendo o livre-arbítrio de escolha, mas eu vou ter que apresentar conta a Deus um dia, porque quando eu morrer, eu não sou como um animal, né, que morreu e acabou. Eu tenho uma alma, eu tenho um espírito, né, que me faz ser uma pessoa racional, que eu posso pensar, eu posso deitar a cabeça na minha cama e analisar a minha vida. Então aquele povo que estava ali conheciam a Deus, Deus havia falado com eles, só que eles preferiram desobedecer a Deus, não dar crédito. Sabe o que fizeram com o profeta? Queriam matá-lo, porque ele trazia uma mensagem dizendo para eles: olha, você arrepender, vocês têm que mudar essa vida, vocês têm que deixar de praticar o pecado, vocês têm que deixar de adorar os ídolos. E eles não queriam. O que ocorreu no final? Veio o rei da Babilônia e os levou cativo, escravo, para a Babilônia. Tornaram escravo, de livre se tornaram escravo. O que o pecado faz na vida do homem? Olha aqui, quer ver? Romanos 6,16.
Põe para mim lá, põe para mim lá, Romanos 6,16. Olha aqui, ó. Não sabeis-vos que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Tudo que vence o homem, ele é escravo. Tudo que domina o ser humano, ele é escravo daquilo. Se alguém é dominado pela bebida, ele é escravo da bebida. Se alguém é dominado pela droga, ele é escravo da droga. Se ele é dominado por qualquer coisa que seja, ele é escravo daquilo, porque aquilo vence ele. Ele é dependente daquilo. Ele é escravo daquilo. Ele não é senhor da sua vida, porque tem algo que o domina, algo que manda nele. Então tudo que vence o ser humano, ele é escravo. E o versículo deixa bem claro: se alguém é escravo do pecado, o pecado domina ele. Se alguém anda na lei de Deus, na justiça do Senhor, ele é escravo da verdade, da justiça de Deus. Porque tudo que me vence, tudo que me domina, né? Tudo que me domina, tudo que me leva a fazer aquilo, mesmo sabendo que eu estou errado, eu sou escravo daquilo, eu não sou livre, né? O próprio versículo já diz claramente. Olha lá para você ver. Põe lá para mim de novo. Olha ali, ó. Volta no comecinho. Não sabeis que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? E o que é que você tem obedecido? Quem é que tem dominado a tua vida? O que é que tem dominado você? Se é o pecado, você é escravo do pecado. Se é o mal, é escravo do mal. Então guarda isso na cabeça. Tudo que me vence, eu sou escravo daquilo, porque aquilo me domina, me prende aquilo. E uma coisa muito certa da nossa vida é que todos nós fomos vendidos ao pecado. Por causa do nosso pecado, éramos escravos do inimigo. Nós também, não tem um de nós que não nasceu escravo do pecado, debaixo do pecado. Vou dizer uma coisa para você: uma criança que nasce, ela não nasce pecando, mas ela nasce debaixo do pecado. E à medida que ela cresce, ela pode desenvolver mais para o bem ou para o mal. Logicamente que isso aqui vai depender muito da família, né? A maneira que a família vai orientar, vai ensinar. Por isso que a Bíblia diz: ensina teu filho no caminho que ele deve andar. Então veja bem uma coisa: nós nascemos debaixo da escravidão do pecado. Mas como que eu me tornei livre? João 8,32. Se o Filho, que é Jesus, que morreu por nós, nos libertar, verdadeiramente eu serei livre. A partir do momento que eu sou livre, eu não sou mais escravo. O mundo não pode me vencer, o pecado não pode me vencer. Aquilo que não é vontade de Deus para a minha vida não pode me vencer. Eu não posso ser dominado por aquilo que me leva a ser dependente daquilo. Por exemplo, uma pessoa dependente de cigarro, ela é escrava daquilo. Não é escrava? Ela é escrava daquilo. Aquilo escraviza ela. Tem um demônio por detrás que escraviza ela. Enquanto ela não orar, não abandonar aquilo, ela está sendo escrava do vício. Outra coisa, da idolatria, do pecado, do sexo, seja lá o que for, né? Tudo que vence o homem, ele é escravo daquilo. Então,
Paulo diz uma coisa muito importante, ele diz assim, ele fala ali em Coríntios 6, 9, põe para mim 1 Coríntios 6, 9, por favor, olha ali, uma coisa ali, primeiro que vem à minha cabeça agora, né? 1 Coríntios 6, 9, olha ali, não sabeis, presta atenção ali nesse versículo, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Olha, isso aqui que eu falo para você, que é importante prestar atenção, e é o que alguns têm sido. Para mim, né? Você para aí, fala para mim, aquilo que nós lemos ali não encaixava em algum ponto na nossa vida? Sim ou não? Não encaixa em algum ponto na nossa vida? Então o que quer dizer? Que nós estávamos longe de Deus, afastado da presença de Deus, e Paulo vem confirmando agora, e é o que alguns têm sido. Mas olha a boa resposta agora, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados. Toca. Mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então é o que algum de nós éramos, porque eu duvido se não tem alguma coisa daquilo em nós, do passado. Alguma coisa tinha daquilo em nós. Então nós estávamos o quê? Longe do caminho do céu. Mas quando a verdade do Evangelho chegou em nós, e nós abrimos nosso coração para crer, para confiar no Senhor Jesus Cristo, o sangue dele apagou os nossos pecados, me tornou mais alvo que a neve, mais branco do que a lã. Então agora o passado da minha vida não pode mais me condenar. Não sou mais escravo do passado, não vivo mais pelo passado, eu vivo agora na direção para viver, para fazer a vontade de Deus. É outro, ou seja, é outro homem, é outra mulher, é outra pessoa que agora existe, embora eu seja a mesma pessoa, mas com hábitos, comportamentos, atitudes, uma vida totalmente mudada, transformada. Sabe por quê? Porque somente a verdade do Evangelho liberta. Então o que aconteceu com esse povo aqui? Eles eram escravos, desobedientes a Deus, foram levados cativo. Mas só que eles ficaram 70 anos, olha, 70 anos na escravidão. A desobediência, irmãos, causa uma cadeia, certo? Do mal na vida da pessoa. Ela é escrava do mal. Aí eles falam uma coisa, que quando eles voltaram do cativeiro, olha ali o capítulo 1, versículo 1, melhor dizendo, a nossa boca, quando o Senhor fez retornar do cativeiro, os que voltaram a Sião, estavam como os que sonham. Sabe o que é isso? É quando você para e analisa, e pensa assim, eu passei por um triz. Você sabe o que às vezes eu penso na minha vida? E se eu tivesse morrido sem conhecer Jesus? Nos meus pecados, vitorino, má fama, má falado, né? E se eu tivesse morrido no meu pecado? Você sabe o que vai acompanhar eu e você para a eternidade, com qualquer pessoa? O nosso usar. Não é o que eu tenho, não é o dinheiro, não é a casa, não é a mansão, não é a terra, não, é os meus atos, aquilo que eu fiz, isso vai me acompanhar. Sabe por quê? Porque está tudo registrado num livro,
Todos os atos dos homens estão registrados, todos eles. E o único que pode apagar, passar borracha e apagar, é somente o sangue de Jesus. Só Ele pode limpar essa dívida, essa conta que o homem tem com Deus, né? Por causa do seu pecado. Então o que aconteceu aqui? Quando eles voltaram, eles estavam com quem sonhava. Estamos de volta. Você sabe o que é isso também, meu irmão? É quando o Espírito Santo começa a abrir o nosso entendimento, nos mostrar, clarear aquilo que estava oculto, aquilo que a gente não compreendia, não entendia, porque parecia que não tinha como entender. Porque se o Espírito Santo não revelar a nós a palavra de Deus, não tem como você, nem eu, nem ninguém de nós entender as Escrituras. Por que você acha que as pessoas têm a Bíblia lá na sua casa aberta, Salmo 91, Salmo 93, até amarelo a folha, mas elas nem sabem o que está escrito ali? Agora, quando o Espírito Santo começa a trazer entendimento, luz para a nossa mente, você começa a entender, fala, meu Deus, eu passei na corda bamba, passei na pinguela, né? Passei na pinguela. Aí, e eles falavam assim, a nossa boca se encheu de riso. E o mais importante, que diz assim, aliás, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cântico. Então dizia entre os gentios, grandes coisas tem feito o Senhor a estes. Irmãos, sabe por que os gentios diziam isso? Porque aquele povo saíram da escravidão, não porque eles tinham exército, ou tinham armas, não, porque Deus libertou eles. Deus libertou aquele povo da escravidão. Então quando as pessoas olhavam para o lado, as nações vizinhas, e diziam assim, mas como? Como que esse povo saiu da escravidão, sem fazer uma guerra, sem usar armas? Então o povo fica, como isso aconteceu? Muitas pessoas, quando elas vêm para a igreja, e a vida delas são transformadas, mudadas, porque tem gente que vem, cada um tem na sua vida os seus problemas, né? Mas quando elas vêm, e Deus muda a vida delas, muitos dizem assim, mas como que essa pessoa se converteu? Como que esse homem se converteu? Como que essa mulher se converteu? Como que essa pessoa saiu do cativeiro, saiu daquela situação, e agora se diz que é um crente? A mesma coisa dizia aquele povo, mas como isso aconteceu? Como que esse povo foi livre da escravidão? Certo? Porque se Deus não efetuar em mim, em você, e em qualquer um de nós, a sua salvação, nenhum homem seria salvo. Porque primeiro não é por mérito nosso, a salvação não é por mérito meu, eu não sou tão bom para merecer ser salvo, eu não era tão bom, eu não sou tão bom para merecer ser salvo, você não, mas é por causa da graça. A graça de Deus, é o favor de Deus, é a misericórdia de Deus demonstrada a você. Você não fez nada, nós não fizemos nada para merecer a salvação, mas a Bíblia diz que Deus me amou, te amou, quando eu e você estava morto no pecado, não é? Nós estávamos mortos no pecado, e aí, quando vem a conversão na nossa vida, a transformação, a mudança, aquilo que a Bíblia diz, um novo homem, a nova mulher, a nossa boca vai encher de riso. Gente, irmãos, a coisa mais maravilhosa que tem na vida é a experiência de um novo convertido. Um novo convertido, irmão. E a pior coisa que tem é o crente velho às vezes, porque o crente velho é acomodado, se acomoda. Mas o novo convertido, ele não quer perder culto, ele quer estar na igreja, ele quer fazer de tudo,
porque ele está vivendo no primeiro amor da vida dele, porque a Bíblia fala o primeiro amor. O que é o primeiro amor? É um encontro com Jesus, quando há uma entrega da nossa vida verdadeiramente para o Senhor, nasce no nosso coração aquele amor, aquela paixão pelo Evangelho, por Cristo, pela igreja, que a gente quer cada vez mais fazer melhor para o Senhor. Eu morava no Vitorino, daqui lá dá 14 quilômetros, eu acho, onde eu morava. Nós tínhamos 2 cultos por semana lá, terça e sexta. Segura o Isaac ali. Terça e sexta. E o domingo a gente vinha para o culto aqui na cidade. Ô gente, mas que vontade de falar de Jesus a gente tinha. Quantas almas eu ganhei naquele Vitorino, da minha família, do povo ali. Quantas pessoas eu ganhei para Jesus naquele lugar, porque eu fui a primeira pessoa da minha família a ser crente. E a primeira pessoa naquele bairro a ser crente, porque lá não existia crente, né? Então, hoje tem lá, tem igreja, hoje tem tudo, hoje tem um povo, tem irmãos, pessoas em outras igrejas também, mas quantas pessoas que ali nós ganhamos para Jesus. Você sabe, o crente, ele não tem preguiça, ele não é desanimado, ele tem fome e sede da palavra. É o que a gente precisa conservar no nosso coração, fome e sede pela palavra, não é? Então, o que aconteceu aqui? A desobediência de Israel os levou ao cativeiro da Babilônia, e ali eles permaneceram por 70 anos como escravos, né? Depois de 70 anos, eles retornaram para Jerusalém. Mas eu vou pular essa parte aqui. Vamos lá em Lucas 6,39. Lucas 6,39. O grande perigo na vida em quem você ouve. E dizia-lhes uma parábola: pode porventura o cego guiar o cego? Não cairão ambos na cova? Pode um cego guiar outro cego? Pode? Não é um só que vai cair no buraco, vai cair os dois juntos. Sabe o que é isso? Quem você ouve e de quem você ouve a verdade do Evangelho? Quanto tempo a gente viveu colocando a nossa alma na mão de um cego, que se saíssemos nós dois juntos para a rua, tivesse um buraco, caía nós dois no buraco. O que Jesus está dizendo ali? Pessoas que não têm nada de espiritual para oferecer para outra. Oferece a religião, mas não tem nada de espiritual. O alimento que é a palavra de Deus, irmãos, o alimento que é a palavra de Deus, ele é puro. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é pura, é verdadeira, não há mistura de erro nela. Então, aqueles que ensinam o Evangelho, devem ensinar o Evangelho como o Evangelho tem que ser ensinado, não procurando agradar, como Paulo diz, agradar a homens, porque tem gente que ele quer pregar, mas ele não quer pregar o verdadeiro Evangelho, porque ele sabe que tem muita gente que não vai gostar. Tem muita gente que não vai gostar de ouvir o que nós ouvimos aqui, né? Que o pecado escraviza o homem, mantém o homem preso. Os nossos atos praticados de erro indicam que eu sou escravo daquilo, e se eu sou escravo, eu sou servo de Satanás, né?
por isso que nós vemos lá, aquele versículo que diz, e é o que alguns têm sido, mas agora fostes lavado, comprado, remido pelo sangue de Jesus, ou seja, eu deixei de ser o que eu era, não sou mais o que eu era, agora eu sou uma nova pessoa, transformada, aonde? Aqui e aqui, transformado, na minha mente, no meu entendimento e no meu coração, transformado para servir a Deus e fazer a sua vontade. Mas se aquele que, por exemplo, se eu estivesse pregando para você aqui, deixa eu usar um termo bem claro, eu fui da roça, via muito isso lá, quando por exemplo, tinha as rezas, rezava 70 Ave Maria, 70 Pai Nosso, 70 Santa Maria, e aquilo, nossa, e aí a gente via aquele povo ali, né, coitados, escravos, não que são ruins pessoas, escravos, por falta de entendimento, todos enchendo o caneco de cachaça, todos, eram ruins pessoas? Não, mas era um escravo e não sabiam, era um cego tentando guiar os outros, todos iam cair no mesmo buraco, e eu não ia, não é verdade? E eu não ia, todos caíram no mesmo buraco, mas glória a Deus, que pela misericórdia do Senhor, como diz a Bíblia, Deus revelou Jesus a nós, que nessa noite, Deus está falando conosco por meio da sua palavra. Então, aquelas pessoas, por mais boas que elas fossem, elas eram cegas. Por exemplo, a mesma coisa de eu confessar o meu pecado para alguém, para uma pessoa, e ele mandar ele ou ela mandar eu rezar não sei quantas Ave Maria, não sei quantas. Gente, isso vai perdoar o pecado? Isso vai perdoar o pecado? Primeiro que você não precisa confessar com ninguém, é você e Deus. Entra no teu quarto, fecha a porta, é você e Deus. Então, se eu seguir um cego, eu vou cair no buraco junto com o cego. Então, se a minha mensagem, a minha pregação não for para abrir os olhos da pessoa, para orientar ela, para ensinar ela, para que ela possa enxergar o quanto Deus ama ela, mas Deus não compactua com o pecado dela, com o de ninguém, então a minha mensagem não tem valor, ela não tem valor nenhum, porque eu tenho que abrir os olhos, o pregador, ele tem que abrir os olhos das pessoas, ele tem que amar, o pregador ele tem que amar as pessoas, eu tenho que amar vocês, vocês são importantes para mim, né? Mas eu não posso deixar nunca de pregar o evangelho verdadeiro, o evangelho da verdade, o evangelho de Cristo, o evangelho da salvação, o evangelho que demonstra o amor de Deus para com os homens, mas quer que aconteça o quê? Que todos arrependam dos nossos pecados, porque volta comigo primeiro, para prestar bem atenção, em 1 Coríntios 6:9, faz favor para mim. Então cairão todos na cova, né? Olha ali, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Aquilo que eu falei, e é o que alguns têm sido, ponto e vírgula, e é o que alguns têm sido. Por isso eu perguntei, creio que nem tudo ali, mas às vezes alguma coisa do que nós lemos, nós já praticamos um dia, nós fizemos um dia, então nós éramos o quê? Condenado à morte.
Ser condenado à morte é ser condenado ao inferno. E ser condenado ao inferno é ser lançado nas trevas exteriores, onde o fogo não apaga e o bicho nunca morre. Esse é o lugar, esse é o inferno, lugar de prantos e ranger de dentes. E por que Jesus veio então? Para salvar o homem, indicar um novo caminho, dando para nós, seres humanos, uma oportunidade. Imagina se eu não tivesse essa oportunidade, né? Vou te dizer uma coisa aqui. Alguns falam que Deus, alguns dizem que quem é salvo, né? Que Deus tem os predestinados para a salvação. Eu discordo, porque veja bem uma coisa. Se Deus tem um para salvação e o outro para condenação, e Ele é um Deus justo, como que Deus vai julgar essa pessoa no último dia, se ela não já nasceu condenada? Deus não vai ser mau aí? Coisa que Deus não é. Então, todos nós temos todo ser humano tem a mesma oportunidade da salvação da vida eterna, por meio de Cristo e do seu arrependimento. O que é conversão? Conversão, você vai indo aqui, não vai? Tem uma placa ali, proibido seguir em diante, vira à direita, você vai convergir para a direita. Você fez uma conversão, mudança de rota, mudança de caminho. Então a mesma coisa é a nossa vida. Nós praticávamos alguma coisa daquilo ali que nós falamos, como diz lá, Paulo fala aos Coríntios, e é o que alguém de vocês tem sido, ou tem feito. Mas só que ele fala, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados. Olha o restinho do versículo. Mas haveis sido justificado em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então eu estava perdido e eu fui achado. Eu estava, melhor, vamos dizer assim, eu estava condenado e hoje eu não estou mais. Hoje não há. Romanos 8:1, vamos lá comigo, Romanos 8:1, põe lá para mim. Romanos 8:1, olha ali o que está escrito, Romanos 8:1. Olha ali, ó. Romanos 8:1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que é andar segundo a carne? É andar na prática daquilo que nós lemos, que Deus condena, né? Então agora, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas que não andam segundo a carne, porque a inclinação da carne é morte, o desejo da carne, porque a carne, nossa, a minha carne, o meu lado carnal, como de qualquer pessoa, ele vai querer muitas coisas do mundo. Por isso que há uma guerra entre, a Bíblia diz, entre a carne e o espírito, e um se opõe ao outro. Deixa eu te dizer uma coisa. Vamos supor que você tenha 2 lobos dentro de você. 2 lobos. E todos os 2 não são bonzinhos, não. Aí você pergunta assim, mas quem vai vencer dos 2? Há uma briga entre os 2. Quem vai vencer? O que você cuidar melhor. Se você der mais vazão à carne, a carne vai vencer. Se você for mais espiritual, o homem espiritual vai vencer o carnal. Se a gente for mais carnal, o carnal vai vencer o espiritual. Entendeu? Amém? Alguma pergunta, irmãos? Cadê as perguntas? Cadê as dúvidas? Pastor, mas... falei, mano, você pastor, eu nem sei. Irmã, se a senhora perguntar para mim, não significa nada. Não significa nada. É a mesma coisa quando diz assim, ó, por exemplo, eu não posso comer carne na quaresma.
que você não pode comer carne? Por que você não pode comer carne? Onde que está o pecado? Comer carne? Não, eu devo jejuar, mas não que eu tenho o quarto. Não, isso aí, oi. Olha, sabe, em certa parte é uma cegueira espiritual. Você quer ver uma coisa? A pessoa, eu conheci gente que ele não cortava nem cabelo na quaresma, não comia carne, nada, mas sabe, mas quando virava do tarde do sábado, aleluia, lasqueira, aí o pau comia, né? Quer dizer, sabe o que a Bíblia diz? Sacrifício de tolo. Você vai agradar a Deus com aquilo? De jeito nenhum. Agora, eu posso separar um dia da semana, qualquer dia, fala assim, hoje eu vou fazer uma consagração da minha vida a Deus, né? Não precisa ser sexta-feira, quarta-feira, ou que dá oportunidade de uma sexta-feira. Já pensou se você fizesse um churrasco e me convidasse? Eu juro que eu não ia perder. E juro também que eu não ia estar pecando por isso. Então, são coisas, a Bíblia chama isso o quê? Vamos lá comigo em 1 Pedro 1, 18 e 19, vamos lá comigo, 1 Pedro 1, 18 e 19, olha o que Pedro vai falar ali, a gente vai pregando e os versículos vêm vindo na cabeça da gente, vai lembrando, né? Olha só o que Pedro vai falar ali, ó. Primeiro ele fala aqui, olha aí, ó, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, presta bem atenção ali, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Então tem um monte de gente fazendo besteira até hoje, porque aprendeu com os pais, viu os pais fazer e estão fazendo. Aí quando vem a conversão, é que fala, meu Deus, está tudo errado, entendeu? Olha aqui, ó, eu fui resgatado da minha vã maneira de viver, não foi com ouro nem prata, como diz ali, mas com o precioso sangue de Cristo. Então, nós lá atrás aprendemos que, sexta-feira santa, nos Vitorina, eles falam que até as espingardas eles guardavam, os revólveres, às vezes meu pai fala, não varria a casa, uma tradição, que no final não valia nada, mas brigavam, matavam, né? Eram isso, aquilo, enchia a cara de cachaça, brigavam, mas chegava na quaresma, tinha que guardar a espingarda, guardar o revólver, não podia comer carne. Quer dizer que, sabe o que a Bíblia chama isso? Sacrifício de tolo. Não tem valor. Mas que Pedro deixa bem claro, é uma tradição que a pessoa aprendeu, né? Ela veio naquela tradição, ela cresceu com aquilo, né? Fazendo parte da vida dela, automaticamente é o que ela vai fazer, né? É o que ela vai passar para os filhos dela, é o que ela aprendeu. Aí que, quando chega o evangelho na nossa vida, né? É aquilo que eu falei assim, muita gente vai dizer assim, mas essa pessoa largou mão de tudo aquilo e agora é crente, está na igreja de crente, entendeu? Né? Agora ela é crente, mas cadê aquilo que você fazia, aquilo que você praticava? Ficou tudo para trás. Então, por isso que o evangelho é uma coisa simples, né? É uma coisa simples, que a única coisa que Deus pede para nós, sabe o que é, irmã? Que eu obedeça a Ele, só isso. Obediência a Deus. E aquilo que o homem come na sexta-feira, carne na quarta-feira, ele joga tudo fora depois, não faz nada, né? Então são tradição, que a gente aprendeu, é uma tradição cultural, que veio lá de trás, mas quando você conhece a Jesus, você fala, meu Deus, sabe? Pois é, outra coisa, um cristão, a Bíblia diz que o cristão não deve nem andar com gritaria, né? Gritaria. Eu tenho um tio que olha gente, ele perdeu a mulher esse tempo atrás,
Aquele homem gritava para a mulher dele o dia inteiro. Coitada daquela mulher. Então veja a mesma coisa. O caminho do Senhor não é um caminho pesado. O fardo de Deus não é pesado. Pelo contrário, Ele tira o fardo das nossas costas. O inimigo da nossa vida coloca um fardo, né? Ali um fardo onde que parece que é uma obrigação. Não. Nós amamos a Deus de coração. Eu amo a Deus de coração. Faço o que eu faço. Nós saímos de Pouso Alegre, trabalho o dia inteiro, vem para cá, é de coração. Não é por obrigação, é por amor à palavra de Deus, né? É por amor ao Evangelho. Amém, gente? Alguma pergunta a mais? Ficou boa essa pergunta, hein? Alguma coisa a mais? Você perguntou da quarta-feira, irmã, você nem lembro de quaresma. Antigamente na roça falava muito lobisomem. Eu não acredito nisso, viu? Não acredito nisso. Então, eu não acredito nisso. Porque sabe por que eu não acredito? Você imagina um ser humano, que Jesus morreu por ele transformar num bicho peludo? Não. É um demônio que muitas das vezes materializa ali e engana, porque já teve pessoa que diz que viu, né? Então, não acredito. Sim, é ele que engana. A mesma coisa, por exemplo, a voz daquela pessoa, porque quem morreu nunca mais volta, nem para falar bem, nem para falar mal, porque a Bíblia deixa bem clara: ao homem é ordenado morrer uma vez, depois vem o juízo. Mas só que existe demônios especialistas em enganar. Sabe aqueles, já viu muito aquele negócio que o demônio fala assim: eu estou em bom lugar, vou pedir uma reza, ou pedir uma missa, ou pedir alguma coisa? Não tem isso? Já vi falar isso, né? O demônio não vai pedir nada. Primeiro que vê se pede uma oração em nome de Jesus. Em nome de Jesus não pede. Por quê? Porque todas as coisas estão sujeitas à autoridade do nome de Jesus. Então, é o nome mais poderoso que existe, é o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Se vocês não querem perguntar mais nada, nós vamos orar para encerrar. Amém? Não ficou nenhuma curiosidade? E agora dá para filmar, porque agora tem celular, né? Agora dá para filmar. O lobisomem vai aparecer, agora nem filma ele. Lá nos Iturinhos fala que tinha pessoa que virava lobisomem lá. Eu falei, mas brincadeira, né? Isso é brincadeira, não tem, isso não existe. Como eu não acredito em nada disso, né? Como também, vou dizer uma coisa para vocês, eu não acredito em destino. Não acredito em destino, né? Porque tem gente que diz assim: mas foi o destino daquela pessoa. Não, imagina se uma pessoa pega um carro bêbado, entra na rodovia, dirige, morre ou mata alguém, mata uma pessoa. Foi destino? Não, em consequência do erro. Não é destino, porque Deus jamais vai dar um destino para a pessoa destruir a vida dele, né? Amém? Glória a Deus. Vamos colocar em pé então, irmãos. Eu nasci apenas para amar. E acredito que todo ser humano, um a um, precisa ser amado. Não importa a cor, o modo de vida que vive, ou o nível financeiro que tem. Um dos mais importantes fatos da vida é viver de amor. É ter um abrigo que alivia a sua alma, que desprende as pessoas da tristeza e da solidão. Um lugar que realmente ama e se importa com o que cada um sente.
quem não precisa de amor? O amor é tudo, é a cura de tudo, é o resgate de tudo, é o resumo de quem é Jesus. E foi para isso que eu nasci, apenas para amar.